Como surgiu o micro-ondas? Um dos utensílios de cozinha que se modernizou ao longo dos anos é que hoje é utilizado não só para esquentar comida, como também para inventar refeições. Pipoca, brigadeiro, lasanha, bolos, você já deve ter preparado os alimentos bem rápido no micro-ondas. Mas como surgiu esse aparelho? Conhecido como método novo de preparo de cozinha desde a descoberta do fogo, o micro-ondas usa a energia eletromagnética para atingir as moléculas de água nos alimentos, produzindo o calor necessário para a cozinha. Essa energia é produzida por um tubo eletrônico chamado de magnétron. História. Empregado para a produção de radares durante a Segunda Guerra Mundial, o magnetron só foi cogitado para o cozimento em 1946, pelo engenheiro Percy Spencer. Spencer estava testando um tubo de magnetron quando descobriu que um chocolate no seu bolso tinha derretido. Apesar de não ter sido calor, o engenheiro sabia que o micro-ondas gerava um calor. Então, imaginou que o chocolate tivesse sido atingido pelo vazamento da radiação do tubo. Ao perceber o potencial da válvula eletrônica, Percy Spencer resolveu testar o aparelho com milhos de pipoca, que estouravam em minutos. Em seguida, tentou preparar ovos que não só cozinharam de dentro para fora, como também explodiam com a pressão. Depois da realização da experiência, a empresa do engenheiro desenvolveu então o primeiro forno micro-ondas comercial, intitulado Radar Ranger, que se assemelhava a uma geladeira em termos de tamanho. Inicialmente, o aparelho só foi mais comprado por restaurantes. Somente em 1942 foram produzidos os primeiros micro-ondas domésticos. Funcionamento. A corrente que chega ao transformador via energia elétrica alimenta o magnetron, que gera uma onda eletromagnética. Esta onda é irradiada por um ventilador de metal, refletida pelas paredes e absorvida pelas moléculas de água dos alimentos, ocasionando o aquecimento dos alimentos de fora para dentro, com o intuito de garantir uma distribuição mais uniforme da radiação. Os micro-ondas possuem um prato giratório que roda o alimento, expondo diferentes partes do mesmo. Não só as moléculas de água vibram na presença de micro-ondas, isto também ocorre com os açúcares. Para ter uma utilização adequada do micro-ondas, é necessário ter alguns cuidados com materiais. Líquidos, por exemplo, podem ter um aquecimento elevado e causar queimaduras quando retirados do forno. Recipientes fechados e alimentos podem explodir dentro do forno devido à pressão, da mesma forma que ocorreu na experiência inicial, antes da criação do aparelho doméstico. Assim como o forno convencional, produtos aquecidos, por exemplo, são demasiados e podem pegar fogo. Objetos de metal, incluindo papel alumínio, não devem ser utilizados dentro do forno de micro-ondas, porque o metal pode criar uma faísca dentro do forno. Você sabia que o forno de micro-ondas foi inventado totalmente por acaso por um norte-americano que não chegou nem a terminar a escola primária? De acordo com o site Today Info Out, esse popular dispositivo foi criado por Percy Spencer na década de 40 e o primeiro modelo a ser comercializado media 2 metros de altura, pesava 340 quilos e era comercializado pela bagatela de $5.000, cerca de R$10.000. Spencer teve uma trajetória profissional incrível, apesar de ter tido uma infância bastante difícil. O inventor começou a trabalhar aos 12 anos de idade e aos 16 começou a se interessar por eletrônica. Autodidata, Spencer logo foi contratado para trabalhar com a instalação de redes elétricas e quando cumpriu os 18 anos decidiu se alistar na Marinha nos Estados Unidos para aprender mais sobre comunicações via rádio. Durante o período em que permaneceu a serviço na Marinha, além de se tornar um perito em rádios e suas diversas tecnologias, Spencer também aprendeu sozinho disciplinas como cálculo, trigonometria, física e metalurgia, entre outros temas. Depois de alguns anos e por iniciativa própria, o inventor acabou se tornando um especialista na produção de radares. Certo dia, enquanto Spencer trabalhava na construção de magnétron, um tipo de válvula eletrônica para radares, ele percebeu que, ao estar de pé próximo a um desses disponível, ativo, uma barra de chocolate que ele tinha no bolso havia derretido. Embora ele não tenha sido a primeira pessoa a perceber esse efeito nas proximidades dos radares, Spencer foi o primeiro a investigar o fenômeno e realizado experimentos com outros tipos de alimentos.
Pipoca. Você falou em pipoca? Pipoca. Spence e sua equipe começaram os testes com milho, criando sem querer, de novo, a primeira pipoca de micro-ondas. Depois de diversos experimentos com os radares, o inventor decidiu criar uma caixa de metal ligada a gerador capaz de produzir um campo eletromagnético de alta densidade.